E após o anúncio do acordo entre a Prefeitura do Rio, o Ministério Público e as empresas de ônibus, algumas melhorias já começaram a ser percebidas, como a volta da operação de algumas linhas de ônibus, uma antiga cobrança da população que ainda aguarda melhorias no BRT. Laila Alac. Boa noite, Yasmin. Para entender melhor os desdobramentos dessas mudanças propostas pelo acordo judicial, nós conversamos com a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio. Maína, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Obrigada, eu que agradeço. E a gente já começa com uma pergunta que interessa muita gente, que afeta muitos cariocas, que é sobre a passagem dos ônibus. Não tem reajuste à vista, mas para manter essa tarifa em 4,5, houve uma mudança nesse subsídio que a Prefeitura paga às empresas. Como que isso vai funcionar? Isso que vai permitir essa mesma tarifa por enquanto? Então, na verdade, a Prefeitura não subsidiava as empresas, né? Toda a receita delas vinha da passagem paga pelo passageiro, que estava congelada desde 2019 por uma decisão judicial. O que a gente conseguiu fazer agora é, com os aumentos do diesel, a pandemia, todos os problemas, fica insustentável para as empresas manter essa remuneração. Então, a Prefeitura está dando um complemento de mais ou menos R$ 1,78 por quilômetro rodado, né, para que as empresas tenham uma rentabilidade, consigam colocar mais ônibus nas ruas sem aumentar a passagem para o passageiro, né? Então, de certa forma, essas empresas vão receber mais. Há uma estimativa de quanto, algum orçamento para isso, e não necessariamente isso vai cair no bolso das pessoas. Exatamente, não. A gente tem um orçamento total para os 7 meses de aproximadamente uns 300 milhões, tá? Mas o que é muito importante ser falado? Isso é se eles rodarem todos os quilômetros que a gente pedir. A gente só vai pagar por aquilo que eles executarem, né? Isso, aquelas as linhas e os carros que eles colocarem nas ruas. E como é que vai ser feito esse controle? Então, a gente consegue contabilizar agora, através do GPS dos ônibus, a gente acompanha quantas viagens a cada ônibus faz em cada linha, em cada horário, né? Então, o que a Secretaria fez um planejamento, né, de quais são as linhas mais importantes para voltar e quantas viagens cada ônibus deveria fazer. E a gente só paga para aquele número total. Se eu pedir 10 viagens, se ele fizer 11, a gente só vai pagar pelas 10. A previsão é aumentar, retomar parte dessa frota que não vinha circulando e alguns ônibus, inclusive, já voltaram para as ruas. Como é que está agora essa frota e qual que é a expectativa daqui para frente? Olha, a gente tem uma expectativa que a gente coloque até o final do acordo mais 1.200 ônibus na rua, né, melhorando bastante a frota, né? Hoje, uma semana, né, primeiro dia do acordo, a gente compara com a semana passada, já aumentou 157 ônibus a mais, né? E a gente vai vendo essa melhora gradativa, o cidadão vai ver isso aos poucos, até a gente conseguir. A nossa ideia é cobrir toda a cidade, que todos os bairros estejam atendidos e que o cidadão consiga se deslocar para todas as áreas da cidade. Em quais regiões essa frota já voltou? A gente tem uma estimativa também de quanto da frota hoje nós temos na rua? Olha, a gente está mais ou menos com 55%, 60% da frota, né? A gente sabe que está bem abaixo do que deveria. Os bairros que a gente acha mais emblemáticos, botou muita prioridade, foi Sepetiba, que era um bairro que estava sem nenhuma linha de ônibus, muito isolado. A Ilha do Governador também, Tubiacanga, que era uma grande reclamação, a área do Galeão, assim como várias conexões ali em Santa Cruz, alimentadores do BRT na Zona Oeste. A gente está falando de algumas mudanças, algumas propostas que estão previstas no acordo. Mas, para além dele, quais são outras prioridades? Porque se a gente pensar quem está assistindo, o Carioca tem centenas de demandas e pedidos, são problemas antigos que já se arrastam a várias gestões. Quais são as prioridades, considerando os ônibus primeiro? Olha, eu acho que é claro, a nossa prioridade é a reestruturação do sistema BRT. A gente já conseguiu comprar 291 ônibus, a gente conseguiu renovar a frota completamente transolímpica, transcarioca. A Transbrasil começa a funcionar. Além disso, a Transoeste é um pedido antigo, né, que é o problema da pista. A gente vai fazer uma repavimentação completa, transformar algumas estações em terminais, como a Estação Santa Cruz. Então, tem muita coisa nova aí para acontecer, para melhorar o sistema de transporte da cidade. Além de também uma outra questão que as cariocas sempre reclamam, que é a falta de informação, às vezes, no ponto de ônibus, saber em quanto tempo o ônibus chega. Então, em breve, a gente vai ter um sistema com QR Code nos pontos, onde você vai poder saber em quanto tempo seu ônibus vai chegar.
A gente escuta muito também sobre a questão de manutenção dessa frota, assim. Claro que há essa demanda e já esse projeto de aumentar os ônibus em circulação, mas também a qualidade desses ônibus que a população usa. Já no verão a gente fala do ar-condicionado, enfim, são uma série de questões. De que forma que isso está sendo avaliado agora também? Bem, no BRT a gente está comprando uma frota toda nova, então realmente vai melhorar muito a qualidade. A gente entende que com subsídio, as empresas tendo mais confiança nessa receita, elas vão conseguir começar a renovar a sua frota. É importante pensar que a gente estava numa recessão, 2 anos de pandemia, então muitas empresas não renovaram suas frotas, mas agora certamente acho que esse processo vai começar. Então a gente vai começar a ver ônibus mais novos entrando na frota da cidade. E a gente falando de BRT, tem uma outra novela que a gente acompanha também sobre a bilhetagem eletrônica. Sim. Tem alguma novidade? A que pé está? Então, a gente teve uma decisão judicial, uma liminar que pediu para a gente reabrir o prazo. Então, agora está com a licitação prevista para 12 de julho. E veremos resolver essa questão. Para mim, é a licitação mais importante, né? Então, tanto para a gente ter controle e certeza de toda a receita do sistema e também para o cidadão ter um serviço melhor, de mais qualidade, poder pagar a passagem com celular, com QR Code, né? Poder recarregar mais facilmente. Então, acho que vai ser importante. Vamos retomar para quem está assistindo sobre essa novela a qual eu me referi, com relação a quem assume, enfim, qual que é a ideia e para que esse sistema funcione nesse sentido da bilhetagem eletrônica? Então, a bilhetagem, a nossa preocupação é que quem controla a receita do sistema não seja um operador, né? Porque senão a gente fala que tem um conflito de interesses, né? Quem cuida do cofre também recebe dele. Então, a gente quer tornar esse processo muito mais transparente, né? O sistema de transporte sofre com críticas e processos, então a gente realmente, que o cidadão se sinta confortável com esse sistema e também tem um sistema mais moderno, onde ele recarrega, no máximo tem 5 minutos para a recarga dele cair no cartão dele e a gente espera que seja tão fácil recarregar que a gente acabe, por exemplo, com o pagamento do dinheiro dentro do ônibus, que é ruim para o motorista, atrasa o embarque, tem um problema de insegurança do dinheiro dentro do ônibus. Então, aí para sistemas mais modernos, como a gente tem em outras cidades do mundo. Ainda não é para agora, como essas outras mudanças, mas já algum tipo de previsão, como você estava dizendo, para essa importante licitação? Então, a licitação ocorre dia 12 de julho e a gente vai ter um período aí de transição, né, de um sistema para outro. No BRT, em 6 meses, tem que estar com todo o novo cartão, nova bilhetagem, e depois para a cidade como um todo, no máximo, em mais um ano, ou seja, no total 18 meses. Então a gente vai seguir acompanhando, Maína, todas essas mudanças e medidas, claro, esperando que tudo saia como previsto. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço.